Caroline, fala pra gente dos resultados, como que vocês apresentavam esses resultados do programa de gerenciamento ergonômico para a empresa, os gestores e toda a equipe. Então, vamos lá. Depois de conseguir fazer todas as atividades, a gente precisava mostrar que o programa estava funcionando, né? O programa ele só é eficaz para a empresa se você está demonstrando, se você consegue comprovar que ele está funcionando. Então, uma das atividades que a gente fazia para poder demonstrar resultado, e que a gente até analisava mesmo a resposta dos funcionários, eram nos treinamentos. A partir do momento que a gente fazia o treinamento e via que tinha mais interação, fazia uma reciclagem e via que tinha mais interação, aparecia mais dúvida, mais demanda, a gente percebia que ele já estava vivenciando no dia a dia dele a resposta do programa de ergonomia, né? Além disso, todas as reuniões que a gente fazia com o nosso setor, que era o setor de RH, a gente fazia reunião mensal para demonstrar os dados, né, tanto da enfermagem do trabalho, quanto da ergonomia. Mostrávamos os dados, né, os gráficos estatísticos ali, que tinha diminuído, quanto que tinha diminuído, ou se não tinha diminuído. Às vezes, algum mês aparecia mais CDM, né, está tendo mais lombalgia em tal setor. Por quê? Isso aí a gente tentava ir até o setor para ver o que era que estava acontecendo. Então, tudo isso era analisado na reunião com o setor de RH. Todos os dados eram apresentados, tudo que a gente tinha feito. E, além disso, o nosso índice de absenteísmo, eles tinham contato com outras empresas do mesmo setor, do mesmo porte, e eles sabiam mais ou menos em quanto era, né? Essas empresas, elas têm contato entre elas ali, e sabia quanto que estava sendo o índice de absenteísmo delas. Então, a gente sabia se o nosso estava mais alto, estava mais baixo. Geralmente, o da empresa que a gente trabalhava depois do programa de ergonomia era um dos mais baixos da região, né? Então, a gente já tinha visto que o programa de ergonomia estava funcionando. As estatísticas de antes do programa de ergonomia, que não eram feitas de forma mensal, e as estatísticas depois do programa de ergonomia, que já eram feitas mais certinhas, e depois das atividades, a gente viu que foi só caindo o número de atendimentos, o número de cirurgias, inclusive ortopédicas, né? A gente viu que realmente era um dos maiores dados que a gente poderia apresentar, né? E essas estatísticas realmente se tornaram importantes, que tanto para o setor de RH, quanto para a diretoria, quanto para os próprios setores saberem que estava funcionando, era uma forma muito mais fácil de visualizar, né? Então, essas reuniões com o setor de RH eram feitas com a nossa rede de RH, né, a nossa gestora de RH, mensalmente. O médico do trabalho sempre presente nas reuniões, a enfermeira, nós duas fisioterapeutas, em algumas vezes a psicóloga, que trabalhava no RH também, e alguém do setor do departamento pessoal, que eles também faziam estatísticas e também mostravam as estatísticas do setor de pessoal ali, do absenteísmo do setor de pessoal. Essas reuniões eram feitas mensalmente entre nós e elas eram repassadas à diretoria, numa reunião mensal também, de todos os setores para o diretor, em que o médico do trabalho, ele apresentava essas estatísticas para todos os setores de uma forma geral. Era uma apresentação mais rápida, mas ele conseguia demonstrar como que estava funcionando a ergonomia, como que estava o absenteísmo, o mês que tinha aumentado, se tinha alguma correlação com hora extra, ou se tinha alguma correlação com alguma máquina com defeito, né? Ele conseguia passar isso para a diretoria e para os outros setores nessa reunião de uma forma mais rápida, né? E aí, se precisasse de alguma outra reunião com o diretor para explicitar, né, uma situação mais complicada, aí era feita uma reunião em separado com a rede de RH, o médico do trabalho e o diretor da empresa. Nós também apresentávamos para os setores da empresa essas estatísticas e as demandas que a gente tinha feito e que tinha solucionado, bem como as demandas que a gente também precisava fazer e precisava solucionar e ainda não tinha feito, né? Fazíamos reuniões para os setores da empresa, mostrando, olha, esse setor aqui, ó, o seu setor, hoje ele está muito melhor do que ele estava 6 meses atrás,
né? A gente conseguiu manter na produção, a gente conseguiu ter menos absenteísmo. Se você tem menos absenteísmo, você tem menos gente fazendo hora extra aí no lugar de um que não está faltando, ou menos gente trabalhando em 2 postos de trabalho, né? Fazendo 2 atividades. E essas apresentações que a gente mostrava, olha, foram tantas demandas nesse mês, essas SS foram solucionadas, e essas outras aqui, eu preciso resolver isso. Eu preciso resolver. O que eu posso fazer para resolver? Nessa apresentação, contava com o gestor da área, supervisores da área que estavam lá no horário, né, se era o supervisor da manhã ou da tarde, ou se eles costumavam rodar, em alguns setores os supervisores costumavam rodar, então às vezes tinha supervisor do primeiro turno lá também. E essas reuniões também tinham alguém da manutenção e alguém da engenharia. Então, se precisava se era responsabilidade da manutenção, a gente já colocava na nossa ata que aquela situação era responsabilidade da manutenção e quando que a manutenção ia resolver, né? Mais ou menos como funciona numa reunião de CIPA, a gente tentava fazer mais ou menos da mesma forma, que já era uma forma conhecida, né, por eles ali de como fazer. Isso fazia com que os gestores e os setores da empresa ficassem mais próximos da gente, né? A gente conseguia mostrar o resultado, eles tinham contato com os gestores das outras áreas, então, às vezes, eles diziam assim, tal área está melhor, ou tal área está pior, a gente precisa melhorar, né? Então, a gente conseguia ter um contato melhor, né? Mostrar que realmente aquilo ali fez a diferença no setor dele. E aquilo contava para ele, para a reunião com a diretoria, ele demonstrar resultado também, né? Que tudo na empresa é análise de resultados, eles sempre fazem as análises de resultados. Então, essas reuniões, elas ajudavam a gente a direcionar melhor as nossas demandas, ter uma solução mais rápida, né, para as demandas que a gente recebia, né, a gente conseguia priorizar o que era mais importante, o que precisava ser mais urgente, o que a gente tinha que dava para esperar um pouco mais, o que a gente dependia de outras coisas, outras situações para poder solucionar, e a nossa conversa era muito mais próxima, né, a nossa atuação ali era muito mais próxima, tanto do gestor quanto do supervisor, e se alguma demanda precisava de alguma solução mais rápida, a gente sempre estava lá junto com o trabalhador, muitas dessas reuniões a gente chamava o trabalhador nesses momentos, para poder conversar, explicar a situação, ver qual a solução, e ver como que a gente poderia atuar de forma melhor e mais rápida para o próprio trabalhador, né? Tudo aqui, o trabalhador estava sempre presente, para poder opinar, para poder dar sugestão, falar que não funciona, né? Ou falar que funciona. Então, a gente sempre priorizou em estar mais próximo do trabalhador da área, ter mais a confiança dele, né? Para poder conseguir chegar nesses resultados todos. E a gente continuava também, como eu falei, com treinamento de gestores e supervisores. Então, às vezes, a gente fazia as reciclagens da ergonomia e continuava com esses treinamentos para a gente poder ver onde que era necessário melhorar a comunicação, não só entre a ergonomia e o setor, mas também do próprio setor, entre o próprio setor e entre os setores. Então, o treinamento de supervisores e de gestores funcionava para a gente conseguir integrar mais, né? Conseguisse que as soluções fossem mais diretas, né? Que a comunicação fosse mais direta. A gente sabe que comunicação é um grande problema. Você vai fazer uma análise ergonômica e no questionário você pergunta sobre a comunicação na empresa. Eu acredito que quase 80%, 90%, não sei, vai falar que em algum momento tem dificuldade de comunicação com alguém. Não exatamente com a pessoa, né, o superior dele ali, mas a comunicação é uma das maiores queixas que a gente vê. Então, se a comunicação está falha, você não consegue resolver o problema, né, da forma como deveria ser resolvido, ou no tempo que precisaria ser resolvido. Então, esses treinamentos funcionavam para a gente conseguir melhorar essa comunicação entre eles e essa comunicação entre a gente, né? Para aquilo ali ser da forma mais direta possível, da forma mais rápida, da forma mais assertiva possível. Eu acho que só assim a ergonomia ela consegue trabalhar de uma forma assertiva,
e direta mesmo, né? Eu acho que a palavra é essa mesmo, é trabalhar de uma forma direta. A gente precisa, né, de estar junto, de estar todo mundo falando a mesma língua, a gente precisa que todo mundo conheça o que a ergonomia faz, né, para conseguir atuar, porque a última coisa que as pessoas pensam é na saúde, né? Você vai pensar primeiro na produção, vai pensar primeiro no lucro, vai pensar primeiro na máquina, né? E é costume disso, é mundial, né? A gente vai pensar na produtividade, né? A primeira forma que você vai pensar é na produtividade. Só que a gente tem que andar com a saúde do trabalhador, com o bem-estar, e hoje em dia a gente está falando muito de saúde mental, e home office, né? Pandemia, as pessoas com mais insegurança. Eu acredito que se você trabalha dessa forma integrativa, né? Dessa forma mais comunicativa, você tem mais resultados, você tem onde conseguir mais resultados, onde conseguir mais discussões, né? Eu acho que é isso.